Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, agora em Brasília, 8h33. Revista Justiça. Debate. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça declarou nula a confissão dada por uma mulher acusada de matar o marido, após uma das peritas que atuou no caso dizer durante uma participação em podcast que forçou a declaração da ré. Vamos debater, então, os abusos de autoridade de uma forma geral. Estamos aqui com os nossos convidados. Começo apresentando a nossa convidada, a advogada criminalista Cosma Nascimento. Doutora Cosma, seja bem-vinda, bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Também está conosco o advogado e professor de Direito Penal, Diogo Ponzi. Doutor Diogo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. O senhor também é mestre também em Direito, né? Isso, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia aos nossos ouvintes. E espero agregar um pouco para esse debate tão relevante para a nossa sociedade. Também está conosco ele que é mestre em Direito, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com atuação na área criminal, ex-promotor da Justiça Militar, professor de Processo Penal da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutor Maurício Saliba, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos, bom dia Sérgio, bom dia aos colegas aqui, doutora Cosma, doutor Diogo, um prazer estar aqui com vocês, bom dia aos ouvintes também, e espero que tenhamos uma manhã muito produtiva aí para todos nós, obrigado. Vamos lá, doutora Cosma, vou começar com a senhora a respeito desse caso. Vamos recordar o que aconteceu, então, para que o nosso ouvinte possa entender. Tivemos, então, uma mulher que ficou presa e uma das peritas do caso, ela foi num podcast e acabou falando a forma com que chegaram a uma confissão, foi isso? Isso, exatamente. É um caso de homicídio, a mulher com ciúme, suspeita de ter assassinado o próprio marido. Na cena, a fotógrafa, o nome dela é Thelma, desconfiou, né, por causa de alguns detalhes, tinha sangue, né, coisa que ela acreditava que era sangue nas unhas e na roupa da suspeita, e começou a forçar uma confissão e deixou de observar alguns detalhes importantíssimos, como direito ao silêncio, né? O ideal teria sido conduzir a suspeita até a delegacia, ter lido seus direitos, né, ao silêncio, informar a família e permitir que ela chamasse, né, contatasse o seu advogado. Em vez disso, ela começou a forçar uma conversa. E, assim, o que mais nos choca é o espetáculo, né? Falar assim tão sem reservas em um podcast, e acho que ela foi ingênua. No início ela foi bem maliciosa, mas depois ingênua, contando tudo isso no podcast, como se isso fosse, sei lá, algo pessoal, quando na verdade é uma coisa que ela estava lá para exercer o trabalho dela e que isso não deveria ter sido exposto da forma que foi. No caso, até dentro do direito administrativo, né, do doutor Diogo Ponzi, ela esqueceu que ela era o Estado ali naquele momento que estava atuando, né? Sérgio, eu diria que as declarações da profissional foram, no mínimo, infelizes, né? Tem que se ter muito cuidado a todos nós, não só os agentes de Estado, mas também advogados, a todos nós, quando atuamos em casos, nos diversos casos em que somos, no caso dos advogados contratados, ou no caso dos membros do Estado, por dever de ofício participam, nós devemos ter a reserva e o cuidado de falar sobre esses casos em qualquer tipo de programa aberto, enfim. Não é de bom tom que se comente casos concretos dessa forma. É claro, para fins de interesse acadêmico, é natural que os debates aconteçam em torno de casos concretos. Mas eu acredito que casos que ainda estão em tramitação, principalmente em relação aos profissionais que têm atuação nesses casos, deve-se ter um cuidado extra, né? Como a doutora muito bem mencionou, até a forma como a conversa aconteceu talvez não era apropriada. É claro que são todos seres humanos, mesmo os membros do Estado são seres humanos quando trabalham nesse tipo de situação.
Mas, como o caso ainda não tinha transitado em julgado, ainda estava em tramitação, ainda está em tramitação, seria de bom tom que quem participou do caso se abstivesse de comentá-lo num podcast aberto, que sequer era, inclusive, um podcast jurídico, sequer era num ambiente acadêmico. Então, talvez tenha faltado esse cuidado, como a colega falou, por ingenuidade até do agente público. E em relação ao mérito da questão, vamos adentrar o mérito, acho que nos próximos minutos. Eu também queria ouvir aqui a opinião do Saliba sobre isso, sobre essa manifestação dos envolvidos no processo, quando um processo ainda está em tramitação. Se nós devemos realmente ter todo esse cuidado, ou se o Saliba discorda, acho que a gente tem uma certa liberalidade ao comentar esses casos que nós estamos atuando. Então vamos lá, doutor Maurício Saliba, a opinião do senhor sobre essa situação que narramos e sua análise sobre ela. Bom, primeiro, em relação à manifestação em si, eu concordo com os colegas, né? O fato de estar sob júdice agrava sobremaneira a situação. Na minha visão pessoal, mesmo que o caso já tivesse transitado em julgado, não seria de bom tom tratar do caso concreto. Se fosse o caso, tentar anonimizar um pouco a situação para usar o case. Exatamente. E assim, o que mais me chamou a atenção ali também foi o seguinte: a gente vê que é um tom um pouco informal demais. Em que sentido? Em dado momento, o entrevistador pergunta, né? Vem cá, e a senhora falou que haveria um benefício se ele confessasse. Tem esse benefício? E aí ela responde em tom um tanto jocoso, assim, não sei. Mas, na verdade, ela sabia, e tanto que no momento 2, ela diz, não, tem um benefício e tal na lei, mas num primeiro momento ela chega a tratar de forma um pouquinho, digamos assim, compatível com o programa, que era um programa um pouco mais informal, não era estritamente jurídico. No entanto, acabou, eu acho que na minha visão, piorando um pouquinho a situação, essa forma como foi abordada. Vamos lá, doutora Cosma, ainda sobre esse caso. A senhora estava falando ali que aquele tipo de confissão não poderia ocorrer ali durante uma conversa informal entre os agentes, entre a perita e ela? Como que seria o ideal, então? Qual é o modo correto? Ela até poderia ter confessado, mas a primeira informação, né, ela deveria ter informado o direito ao silêncio. Olha, você tem direito a permanecer em silêncio, é um direito constitucional. Ela tem direito a um devido processo legal, mas provavelmente uma pessoa leiga e foi induzida. Ela foi induzida a confessar, entende? Então perdeu todo o efeito. E, assim, considero acertada a decisão da doutora Daniela em ter anulado essa confissão, porque realmente não tem validade. Doutor Diogo, o senhor também comentou comigo fora do ar a respeito dessa decisão, que foi uma decisão até corajosa. O que podemos dizer, então? Para o Estado, e aqui eu estou falando do Estado juiz, porque tem o Estado aparato persecutório, não deixo o Estado juiz de fazer parte desse aparato persecutório, aí eu me refiro a polícias, ao próprio Ministério Público, mas o Estado juiz ele sempre tem alguma, digamos, reticência em anular os atos dos seus agentes, por motivos óbvios. O Estado tende a tentar manter a legitimidade dos seus atos, e é natural que seja assim. O estranho seria o contrário. Por isso que eu digo que te disse que a decisão da ministra Daniela, contrariando essa premissa, que é tentar manter a validade dos autos, foi uma decisão corajosa. Entendo necessária, mas só lembrando que, apesar dessa nulidade da confissão, o processo foi mantido. Essa pessoa continua pronunciada, porque depois houve aí uma confissão judicial. E aí tinha a presença de advogado, do Ministério Público, do juiz, e nesse caso não foi reconhecido qualquer nulidade. Em relação a esse ato em si, o que foi confessado também pela perita nesse podcast, nesse programa, de fato, e me parece que ali já era uma situação de prisão, os colegas me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que já era uma prisão ali. Tendo uma prisão, há uma necessidade constitucional de se alertar a pessoa sobre o direito ao silêncio. A pessoa pode confessar, a confissão ela não é proibida, ela pode ser efetuada.
existe realmente benefício legal, né? É uma circunstância atenuante de pena. Claro que o ideal é que a pessoa pondere se valerá a pena mesmo para o seu caso concreto com um advogado. A presença do advogado não é obrigatória, mas a oportunidade de se chamar um advogado é. Então, ali faltou o cuidado de se seguir a normativa constitucional, pelo que a gente falou no podcast, de efetivamente se avisar que a pessoa tinha o direito de ficar em silêncio, que poderia chamar um advogado. Se ainda assim a pessoa achasse de bom tom confessar, seria uma opção dessa pessoa. E claro, aí também eu tenho uma opinião, não sei se o Saliba vai discordar, mas eu entendo que o agente público ele deve evitar, até para evitar uma possível nulidade, esse tipo de induzimento, como a doutora falou. Fica muito difícil nesse caso, pelo que foi contado, não encarar a forma como foi conversado com essa pessoa que estava sendo investigada como induzimento, porque se fala do benefício, aí diz que é bom confessar, e daqui a pouco fala que eu também sou mulher, então eu sei que essa mancha de sangue aí não é de menstruação. Foram essas as conversas que aconteceram. Talvez essa não seja a melhor maneira de se proceder, ainda mais levando-se em consideração que de início não foi alertado o direito da pessoa de permanecer em silêncio, né? Esse direito de permanecer em silêncio é muito consagrado já no direito ocidental, vem lá do o aviso de Miranda, que é uma jurisprudência dos Estados Unidos, né, um caso famoso lá na década de 60, Miranda versus Arizona, em que se definiu na jurisprudência americana que deveria ocorrer a leitura dos direitos constitucionais da pessoa que estava presa, principalmente o direito de não se autoincriminar. Isso acabou sendo aos poucos sendo interiorizado por outras constituições de outros países, inclusive aqui no Brasil, também no Código de Processo Penal, também na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica tem dispositivo nesse sentido. Então, é um direito já muito consagrado. E, por ser muito consagrado, é benéfico, inclusive, entendo eu, para as investigações, que os agentes públicos o preservem exatamente para evitar eventuais máculas que possam, por sua vez, causar uma nulidade ou um prejuízo para a investigação e eventual processamento. Vamos lá, doutor Maurício, ainda a respeito dessas nulidades, dessa situação, depois vamos partir para outras. O que o Ministério Público, ou melhor, o que o senhor observou ali dessas nulidades, além do que já foi trazido aqui? Foi a falta do aviso sobre o direito de permanecer em silêncio? O que tivemos mais? Sim, eu acho que o ponto principal ali foi a falta do aviso. Inclusive, sobre se havia ou não uma situação de prisão. Bom, eu acho que nenhum aqui teve acesso aos autos. A gente teve, pelo menos eu tive acesso a uma parte do podcast e a decisão da ministra, né? Mas assim, a leitura que eu fiz a partir do que eu tive contato, me parece que ela se tornou suspeita a partir do momento em que foi vista uma mancha de sangue embaixo da unha. Então, quer dizer, não se tratava inicialmente de um momento de prisão. De qualquer forma, isso não afasta a necessidade do aviso de Miranda. Então, o que se recomenda? A partir do momento em que uma pessoa se torna alvo da persecução, e aqui eu uso a expressão alvo por estar consagrada, tá? Então, uma pessoa que eventualmente está vista como testemunha, às vezes até como vítima também, a partir do momento em que ela se torna uma suspeita, naquele momento, e aí cabe muito um juízo do próprio agente persecutório, se eu passo a suspeitar, eu devo avisar. E aí, sobre a questão do momento, né, de se avisar, a gente tem uma prática até um tanto consagrada, às vezes falha, mas, pelo menos em princípio, sempre acontece. Quando acontece a oitiva na polícia judiciária, se promove o aviso, se formaliza aquele aviso. O grande problema está nesse primeiro contato, que geralmente quem faz é a polícia militar, que é quem é acionado e chega primeiro no local. Sobre isso, a gente tem aí pendente o tema 1185 de repercussão geral do Supremo, que vai decidir justamente isso, a necessidade do aviso de Miranda já nesse primeiro momento por parte da Polícia Militar. E essa é uma cultura que ainda não existe, até porque nós ainda temos alguma dificuldade de documentar isso, né? Se tivéssemos todos, por exemplo, com câmeras corporais, acho que seria algo mais tranquilo. De qualquer forma, apesar de estar pendente, é possível verificar uma tendência bem acentuada de se reconhecer a necessidade, sim, do aviso de Miranda, já desde o primeiro momento. Então, apesar de haver a pendência, a decisão da ministra ela caminha no sentido do que vem sendo decidido realmente.
Além disso, o que eu observo? Eu observo uma similitude muito próxima, falando de julgados norte-americanos, do caso Nix versus Williams. Eu vou tentar resumir um pouco esse caso, mas foi um caso em que o cidadão, e foi daí que surgiu a teoria da descoberta inevitável, né, como uma exceção à ilicitude por derivação das provas ilícitas, em que aconteceu o seguinte: uma garota sumiu de um ginásio, de uma escola, e aí um cidadão que era o Williams, ele foi visto saindo do ginásio com um objeto enrolado em um cobertor, enfim, e ele fez um trajeto por uma estrada, e o veículo dele foi encontrado no dia seguinte em uma estrada a X quilômetros do local em que a vítima foi vista pela última vez. Havia uma testemunha, que era uma outra criança, que tinha ajudado o Williams a abrir o carro e colocar a criança lá dentro e tal. Ele disse que não sabia se era uma criança, mas viu algo parecido com duas pernas envoltas ali naquele... E aí o que aconteceu? Quando se descobre, então, o veículo do Williams, e no meio do caminho havia alguns pertences também deixados ali na estrada pelo Williams, foi feito contato com o advogado, e o advogado, no local do crime, ele diz: olha, eu quero que ele seja interrogado aqui na minha presença. Aí os policiais se comprometeram a interrogá-lo apenas na presença do advogado. E aí os policiais vão buscar o Williams na outra cidade, e no caminho de volta, eles vêm fazendo algo que poderia se assemelhar a essa situação, uma espécie de induzimento ou estímulo à confissão. Então o policial diz o seguinte: você não precisa me responder, o que já é um outro ponto de identidade com o caso que a gente está tratando. Apenas me escute e reflita sobre isso, né? Não precisa me responder. Ele começa a sensibilizar o cidadão sobre a necessidade de os pais da criança poderem dar um enterro digno. Havia previsão de neve, se a neve subisse, nem ele mesmo poderia encontrar o corpo, caso fosse ele. Não fale nada, apenas me escute. E aí ele decide, então, sensibilizado por isso, dizer onde é que estava o corpo, e aí encontram o corpo. Aqui, só para fechar, no final das contas, acabou... por conta da descoberta inevitável, né, se entendeu o seguinte: os voluntários e os agentes passariam inevitavelmente por aquele ponto onde o corpo estava, porque ele estava dentro de um plano de buscas. Então, como inevitavelmente o corpo seria descoberto por outra fonte, hipotética e independente, se entendeu que a descoberta do corpo poderia ser mantida como prova dentro do processo. Sobre a questão do induzimento em si, aí eu já tenho uma visão talvez um pouquinho diferente da dos colegas. Para mim, o problema maior aqui é a falta do aviso. Agora, o que eu penso? Uma vez feito o aviso, e eles estando informados: você tem direito a um advogado, tem direito ao silêncio, e tudo que você disser pode ser usado contra você, se ele opta por, não, eu vou falar, não precisa do advogado, estando tudo documentado, né? Se dentro das técnicas de entrevista se utilizam, e aí na justiça é mais complicado porque é um ato um pouco mais solene, mas na fase investigatória é natural que a conversa possa ter, claro, sempre respeitar os direitos fundamentais, mas é natural que existam alguns mecanismos de estímulo, como, por exemplo, sensibilizar. Poxa, os pais não terão, por exemplo, um enterro digno, né? Eu, pessoalmente, eu não vejo isso como algo que tornaria ilícito. Para mim, a ilicitude está mais na falta do aviso, realmente. Esse caso acabou como? Dos Estados Unidos. Não, ele foi condenado. Mas houve essa nulidade também nesta conversa entre até quando chegou para conversar com o advogado? Sim. Ali o ponto central era o seguinte: a descoberta do corpo. Essa que era a prova que estava sendo discutida. E assim, a descoberta do corpo, ela foi, no mundo dos fatos, o corpo foi descoberto por conta de uma confissão ilegal. Entretanto, o que a Suprema Corte disse? A descoberta do corpo aconteceria inevitavelmente a partir dos dados concretos que eu tenho nos autos. Então, é o que chamam de fonte hipotética independente ou descoberta inevitável. Então, foi possível fazer referência ao corpo encontrado e etc., apesar de, no mundo dos fatos, ele ter sido encontrado a partir de uma confissão ilegal, porque, afinal, ele seria inevitavelmente descoberto em razão do plano de busca. Doutora Cosma, esse tipo de abordagem, como estamos falando aqui, que foi relatada por essa perita no podcast, o que traz até de alerta para as pessoas que são convocadas, a perícia vai atrás, a investigação é feita para que, num induzimento, a pessoa acabe até dando a entender de uma culpa que não é dela, mas acaba deduzindo, então você é culpada, acaba forçando uma obrigação, uma confissão de culpa. Então, a gente já, nos tempos da academia, a gente já aprende que quando a gente está envolvido num processo, a gente já tem que ter um certo cuidado, né? Nós, enquanto advogados.
A gente tem, né, um sigilo entre cliente e advogado, a gente evita comentários e tudo. Com relação a esse caso, infelizmente, as pessoas médias, elas... Assim, eu até conheço pessoas que têm um nível de instrução bem abaixo, assim, mas que, com relação a esse tipo de abordagem, não ia cair numa cilada dessas, entendeu? Porque já vivem ali e já é o cotidiano dessas pessoas. Mas, assim, é uma coisa assim... como é que eu posso dizer? Graças a Deus não é uma coisa que acontece, não é um hábito as pessoas irem até um podcast ou numa TV aberta fazer comentários assim, tratar um caso desses, mas é bom que se evite, né? Mas e na prática, isso ocorre, essa forma de abordagem fora do que nós temos definido pelo Código de Processo Penal? Acontece. Até com uma certa frequência. Você fala assim, na abordagem ali policial e suspeito. Acontece. A gente tem uns casos bem assim, diferenciados, né? Recentemente, o cliente entrou em contato para dizer que estava na sede da Polícia Federal. E o caso era de tráfico de drogas, eu até não entendi, tinha uma mala e foi uma confusão. Quando eu cheguei na Polícia Federal, eu fui entender. Um jovem foi perseguido, era polícia militar, e aí eu dou graças a Deus pelo trabalho do Ministério Público, porque foi por conta disso que isso não foi adiante. Um suspeito de tráfico foi perseguido, aí ele entrou na casa e... Dentro da casa foram encontradas notas falsas. E o cliente relatou para mim o seguinte: eu sou auxiliar de contra-regra, fizemos um filme, que no filme um caixa estourado para dar mais aparência de veracidade. As notas não foram marcadas. Mas, assim, é uma cédula, eu até ia trazer para ti, mas acabei não trazendo. Muito... Não quero não, doutor. Não, para mostrar aqui, né? Coisa de pacote de salgadinho, sabe? Ah, sim. Mas os policiais sabe? E acabaram levando para a Polícia Federal, sabe, assim, eu acho assim, desnecessário. E aí, quando passou pela audiência de custódia e antes de serem denunciados, o Ministério Público manifestou que eles não poderiam ter invadido o domicílio, porque, a princípio, era um caso de tráfico de drogas. Então, graças a Deus, ficou por aí. Em outras situações, uma cliente foi encontrada com uma porção, e aí eles... você vende, você usa. Então me diz onde você comprou, sabe? E aí fica aquela coisa, se você não disser onde você comprou, vou te prender como traficante. Principalmente no microtráfico. Isso tem muito, muito. E aí algumas pessoas com medo acabam dizendo onde vai, invadem o domicílio. Acontece bastante, assim, um pouco de vaidade da parte... Eu acho desnecessário porque o Estado tem aparato para isso, para investigar, para descobrir, para provar. Não precisa, assim, de subterfúgios. Eu acho que se fizer um bom trabalho, dá para fazer tudo seguindo os trâmites legais. Sérgio, se você me permite aqui, aproveitando o gancho dos colegas, primeiro, em relação ao que o Saliba falou, eu vou concordar discordando, Saliba. Eu concordo contigo que o momento do aviso de Miranda é fundamental, sem dúvida nenhuma. É isso que nós precisamos definir, inclusive em relação a essas entrevistas informais, que ainda é tema, é objeto de debate na nossa jurisprudência, né? Dito isso, e aí reconhecendo que, de fato, a partir do momento que o aviso é feito, se estaria livre para se fazer, digamos assim, uma série de perguntas com técnicas de entrevista que eventualmente se obtenha uma confissão, eu vou discordar do ponto de vista acadêmico,
acadêmico-doutrinário, reconhecendo que isso não geraria uma nulidade, uma eventual técnica de entrevista que obtenha a confissão não geraria uma nulidade a priorística, digamos assim. Como eu falei antes, o advogado ele não é obrigatório, a presença do advogado não é obrigatória. O que tem que ser oportunizada é a oportunidade, é a possibilidade da pessoa chamar um advogado. Mas aí, Saliba, eu vou dizer que eu tenho um pouco de desconforto doutrinário da possibilidade de você colocar uma pessoa sob essas técnicas de entrevista e de perguntas e de interrogatórios sem a presença de um advogado. Talvez nós deveríamos aí repensar essa possibilidade. Então, se nós vamos continuar aceitando essas confissões extrajudiciais, essas entrevistas informais, como você mesmo disse, que há uma dificuldade até de documentação, mas elas também não são a prioristicamente nulas ou ilícitas, nós deveríamos então questionar se elas, para ser obtida essa confissão, nós não deveríamos considerar a exigência de se ter um advogado. Porque se a pessoa está acompanhada de um advogado, foi feito o devido aviso de Miranda, e ainda assim ela resolve confessar, não há problema nenhum, não há nenhuma ilegalidade, nenhuma ilicitude, aí é uma ponderação que a pessoa pode fazer, inclusive, caso seja suscitada a sensibilidade dela em relação à vítima e seus familiares. Agora, se a pessoa está desacompanhada de advogado, se a pessoa, ainda que o aviso tenha sido feito, está numa situação, e é o natural de circunstâncias como essa, uma situação sob tensão, muitas vezes dentro de um estabelecimento policial, que é um estabelecimento, digamos assim, não é amigável em termos de recepção. Há, digamos assim, uma grande possibilidade de contaminação dessa eventual confissão. Eu tenho ressalvas em relação a essas técnicas de entrevista nesse tipo de situação, e a gente está falando aqui da situação pré-judicial, na verdade, até a oitiva formal dentro da delegacia, principalmente aquelas conversas informais que acontecem muitas vezes com a Polícia Militar, mas também com a Polícia Civil. Esses dias eu fui acompanhar uma cliente numa oitiva na Polícia Federal, e mesmo com a presença do advogado, houve uma postura bem, eu não vou dizer firme, porque eu estaria sendo gentil, até truculenta, da autoridade policial dessa ocasião, que praticamente, em certo momento, me mandou me calar, advogado, você tem que ficar em silêncio, você é advogado, porque você está me atrapalhando. E isso, evidentemente, é algo que não pode ser aceito. Eu estava lá, advogado que conhece a lei, fiz o meu posicionamento e evitei que houvesse ali um induzimento, uma coação, na verdade, porque seria uma coação a uma eventual confissão. Isso que o advogado estava presente. Agora, imagina se isso acontecesse sem a presença do advogado. Ainda que se formalizasse ali o direito ao silêncio, essa formalização, como eu acabei de dizer, seria meramente formal, porque o que viria depois seria praticamente um induzimento a uma confissão. Eu tenho certeza que o Saliba, quando menciona técnicas de entrevista, ele não está falando desse tipo de induzimento, está falando de técnicas de entrevista que, por inteligência, por capacidade de argumentação, aí a pessoa acaba muitas vezes se enrolando, digamos assim, confessando, e aí também não tem ilegalidade. Mas eu ainda acho que, diante de uma certa cultura que perdura, melhorou muito, viu, Sérgio? A polícia de hoje já não é a polícia de outrora. Ela já é muito mais moderna, ela já está ciente dos outros mecanismos de investigação, mas ainda tem muitos resquícios de se obter provas, principalmente a confissão, que já foi considerada a rainha das provas, hoje sequer é considerada a prova, muitas vezes é considerada um meio de autodefesa, mas foi por muito tempo considerada a rainha das provas e se passava praticamente toda a investigação se tentando obter essa confissão. E esse resquício, digamos, permaneceu ainda na nossa cultura. Doutor Maurício, vou deixar o senhor responder depois do intervalo e já voltamos então com o nosso debate aqui na Rádio Justiça, falando sobre confissão, abuso de autoridade policial com os nossos convidados, doutora Cosma Nascimento, doutor Diogo Ponzi e também doutor Maurício Saliba. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça.
E estamos de volta com Revista Justiça, última hora, quarta-feira, 18 de setembro de 2024. Agora em Brasília, 9h06. Revista Justiça. Debate. Nosso debate de hoje falando sobre confissão, abuso de autoridade. Estamos falando aqui até recentemente de uma decisão do STJ que declarou nula uma confissão dada por uma mulher acusada de matar o marido após uma das peritas que atuou no caso dizer durante a participação em podcast que forçou a declaração da ré. Estamos debatendo isso com a doutora Cosma Nascimento, advogada criminalista, doutor Diogo Ponzi, advogado, professor de Direito Penal e também mestre em Direito, e também o mestre em Direito, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o doutor Maurício Saliba. Quando saímos para o intervalo, doutor Diogo, o senhor havia feito uma provocação aqui, podemos dizer assim, para o doutor Maurício Saliba. Para quem ligou ao rádio agora, por favor, faça uma síntese dessa provocação para que o doutor Maurício possa responder. Claro, Sérgio. O que nós estávamos comentando aqui é que, ainda que se reconheça que não exista a obrigatoriedade da figura do advogado neste primeiro momento das investigações, ainda assim, eu acho que é de bom tom, eu acho que é oportuno o debate sobre se nós não deveríamos rever essa situação, no sentido de, sim, exigir a presença do advogado desde o primeiro momento dessas investigações, desde as primeiras oitivas informais, até como uma forma de mitigação de eventual ilegalidade que possa ocorrer, às vezes de um induzimento que seja que não seja coerente com a nossa normativa constitucional e processual penal. Doutor Maurício. O doutor Diogo comentou no começo da fala dele anterior que ele ia concordar divergindo, e agora eu vou divergir concordando, né? Na verdade, na minha visão, acho que a gente acaba concordando no final das contas, doutor, porque assim, quando a gente fala em técnicas de entrevista, né, isso é um mundo. Então, dentro dessas técnicas de entrevista, eu vou dar um exemplo aqui, com o qual eu não concordo, tá? De o Estado, por exemplo, mentir, sei lá, dizer que, olha, nós temos uma prova pericial que encontrou sangue seu em tal lugar. E aí o cidadão, poxa, se tem, então eu vou confessar para ter o benefício. Eu, pessoalmente, eu acho que a mentira por parte do investigado, no Brasil, ela é tolerada, né? Pessoalmente, eu sou contrário a isso, inclusive. Eu acho que de lei diferente seria interessante que tivesse alguma resposta para o cidadão que mente. Você tem direito ao silêncio. Optou por falar, fale a verdade. Mas é uma visão minha, pessoal e muito minoritária. Agora... Mas é o que vige nos Estados Unidos hoje, né? Uhum. O direito ao silêncio nos Estados Unidos lá é parecido com essa visão que você acabou de Sim, expor. Exato. Então, lá realmente o direito ao silêncio não é absoluto, no sentido aqui no Brasil, o direito ao silêncio, perdão pela intromissão, não, aqui, claro, fica à vontade. da interrupção. O direito ao silêncio no Brasil, ele é praticamente ilimitado. Você não tão somente pode usar o silêncio, você também pode se utilizar da inverdade. Há um debate, e é um debate legítimo, apesar de eu discordar do doutor Saliba nesse caso, mas há um debate legítimo sobre a extensão desse direito de silêncio. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa pode usar o seu direito de silêncio, mas não pode mentir, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Então, esse debate é um debate legítimo e que, vez ou outra, acontece aqui no Brasil, ainda que a posição do doutor Saliba, como ele mesmo ressaltou, seja minoritária. Mas eu acho que é um debate legítimo, até porque outros países do mundo, desenvolvidos, uma grande democracia como os Estados Unidos, têm essa visão mais restritiva do direito ao silêncio. Sim, exato. Porque lá existe a tipificação do crime de perjúrio que aqui nós não temos. Então, aqui, quando é que a mentira vai gerar consequências? Quando ela for, por exemplo, uma mentira agressiva. O cidadão mente e imputa falsamente o crime a alguém. Então, ele vai responder aí por essa mentira que acaba sendo uma mentira agressiva. Agora, por parte do Estado, eu acho que essa inverdade ou técnicas de perfídia, eu penso que elas devem estar restritas ao que consta do ordenamento. Então, por exemplo, o agente infiltrado, ele não deixa de ser um agente que, para se infiltrar, ele altera a verdade. Né? Mas nós temos aí uma autorização legal para que o Estado faça isso. Fora isso, então essa técnica de entrevista, por exemplo, eu discordo. Então, quando a gente fala de técnicas de entrevista, é um mundo. E no final das contas, a percepção que eu tenho é que as técnicas que o doutor Diogo considera como legítimas são as mesmas que eu considero, e as que o doutor Diogo considera como ilegítimas são as mesmas que eu considero como ilegítimas também. E no final das contas, e aqui também vou concordar com o doutor Diogo, o problema não está tanto no dever ser, está mais no ser. Que é o seguinte, ainda existe, cada vez menos, mas ainda existe por parte
do Estado, o desejo de obtenção da confissão. Isso, inclusive, aparece naquele podcast, né? Então, ela falou assim, vai confessar. De repente, ela, não fui eu. Aí dá aquela murchada, né? Então, existe aquele desejo de que a pessoa confesse como uma espécie de, a palavra melhor não é atalho, mas encurtamento da investigação. Pronto, a partir disso agora eu já sei mais ou menos onde eu vou procurar. E eu acho que cada vez mais a gente precisa realmente ver o interrogatório como um meio de defesa mesmo. Até porque a confissão ela pode ser retratada em juízo. Então, que valor tem, no final das contas, a confissão? E aí o cidadão ainda pode mentir? Então, assim, como é que eu vejo? Eu vejo que o Estado ele deve usar os instrumentos que tem e acho que esses instrumentos devem ser aprimorados sempre, tanto por meios técnicos, materiais, tecnológicos, como por meio do direito também. Acho que cada vez mais é preciso que o ordenamento e a jurisprudência se atentem a técnicas de investigação que permitam a descoberta da verdade, com respeito aos direitos fundamentais. Quanto mais nós aprimorarmos essas técnicas de investigação, menos a gente vai precisar, enquanto sociedade, da confissão do sujeito para chegar até a verdade. Né? Menos nós precisaríamos desse encurtamento. Exatamente. Claro, concordo plenamente. Doutora Cosma, vamos lá, entra também nesse debate, por favor. Então, eu me preocupo também, né, a ausência do advogado, até como eu comentei no intervalo, de um caso, né, que no momento que eu fui acionada e cheguei ao local da diligência, foi desfeito todo o plano, né? Os possíveis suspeitos já estavam todos dentro da viatura, mas quando cheguei como fiscal ali, né, do cumprimento da lei, havia uma ilegalidade e tudo, né? Então, todos foram dispensados, foram para suas casas. Então, assim, quem vai... na ausência do advogado, havendo aí, no caso, uma pessoa que quer tanto uma confissão, quer o encurtamento aí desse caminho, quem vai fiscalizar? Porque as pessoas, muitas delas não conhecem o direito que têm. E aí, assim, ainda que tenha sido feito o aviso de Miranda, o aviso de que ele tem direito ao silêncio, essa entrevista, essa conversa, se não tem um advogado, quem vai fiscalizar, né? Porque as pessoas, elas realmente, muitas delas não conhecem o direito que têm, entendeu? Então, seria ótimo, seria o mundo ideal se a gente pudesse confiar que a pessoa, o agente público vai chegar, vai dizer, olha, você tem direito. Algumas pessoas me perguntam, Sérgio, doutora, é assim mesmo nos filmes? Eles leem? Eu falei, olha, não é bem exatamente como nos filmes, mas tem que avisar que a pessoa tem direito ao silêncio. Doutor Maurício falou de uma situação que foi encontrada uma evidência que você participou, algo falso, não comprovado. E aí, como é que fica nessa situação? Que a pessoa vai ser induzida a confessar, pegaram, descobriram, mas não há uma prova científica ali que possa comprovar isso. Então, quem é que vai... o doutor até comentou das câmeras, né? Se tivesse um meio de acompanhar tudo isso, seria muito bom. Mas, infelizmente, não é como a gente... ainda nós não temos ainda não é como a gente espera, o nosso sonho, né? Porque seria bom para os agentes públicos, seria bom para nós, advogados, para o Ministério Público, seria muito bom. Mas o que acontece? A gente vai ter que ficar lutando, né? O advogado criminalista, ele mata um leão todos os dias, né? Porque a gente, muitas vezes, é confundido com o cliente, né? E, às vezes, em oitivas, a gente é tratado com um certo vilipêndio, né? O doutor até comentou aí que estava com o cliente durante a oitiva e o desejo do delegado, do escrivão, é que ele não estivesse ali, mas pediu que não atrapalhasse, né, doutor? Então, assim, a gente vai continuar trabalhando. Já não é mais como antigamente, graças a Deus, melhorou muito. Melhorou muito. Hoje nós temos uma polícia mais consciente. E eu espero que melhore cada vez mais. Entendeu? Doutor Diogo.
Sérgio, eu acho importante também nós fazermos aqui só uma breve digressão histórica, o porquê que nós nos preocupamos todos, e aqui eu falo nós, juristas, não só advogados, mas também o doutor Saliba como integrante do Ministério Público, enfim, magistrados, juristas em geral, têm uma preocupação tão grande em relação à confissão. Nós tivemos exemplos históricos de confissões que foram obtidas, principalmente aí mediante tortura, que é algo que obviamente hoje acontece muito menos, apesar de, infelizmente, ainda vez ou outra acontecer, mas nós tivemos casos de confissões obtidas mediante tortura que se demonstrou posteriormente que se trataram de grandes engodos. Talvez o exemplo clássico que todos nós ouvimos durante a nossa formação aqui no Brasil é o caso dos irmãos Naves. Foi um caso que aconteceu no final dos anos 30, apesar de que o processamento desse caso, as condenações depois já foram na égide do atual Código de Processo Penal, que é dos anos 40, é um Código de Processo Penal muito antigo, claro, já todo recortado com novas leis, com reformas, mas ainda é o Código de Processo Penal dos anos 40, e essas pessoas foram condenadas pela égide desse Código de Processo Penal. E esse caso dos irmãos Naves, 2 irmãos foram acusados pela morte de um primo, eles foram torturados pela polícia, foi a polícia militar que fez a investigação de forma totalmente anômala, também vivíamos num período autoritário naquele momento, era o Estado Novo, e depois de torturados, também a mãe deles foi torturada, eles confessaram o cometimento de delito, confessaram que tinham matado esse primo. O que aconteceu foi que anos depois, o primo que teria sido morto pelos 2 irmãos, ele apareceu vivo. É um caso de erro judicial muito notório, porque não há nem muita margem de debate se foi ou não um erro judiciário, porque as pessoas foram condenadas por homicídio com base na confissão, principalmente na confissão, e posteriormente a pessoa, a suposta vítima, apareceu viva. E esse, digamos assim, é um contorno histórico sobre os riscos de nós colocarmos a confissão num pedestal probatório. E aí, por isso, o doutor Saliba, ele explanou muito bem que há, aos poucos, uma mudança de paradigma no sentido de nós entendermos a confissão como um meio de defesa e não como uma prova fundamental. Eu usei até o termo rainha das provas, porque por muito tempo foi assim considerada. Havia esse desejo de se obter a confissão como um encurtamento para o processamento daquele feito. Isso é importante nós ressaltarmos o porquê que nós temos, então, essa preocupação em relação à confissão como um instrumento de prova principal, mas isso já está sendo superado por todos os juristas, não só pelos advogados, mas pelos magistrados, pelo Ministério Público, e a própria polícia já mudou muito. Nós temos que reconhecer isso. Não há muitas das posturas que antigamente eram corriqueiras, hoje se tornam menos corriqueiras. Ainda acontecem, mas evidentemente com menos intensidade. Doutor Maurício, vamos falar de nulidades. Como o Ministério Público encontra nulidades, que é importante esclarecer para o nosso ouvinte também, para que ele não seja vítima de uma nulidade que é detectada depois pelo MP. Uhum. Só antes de responder a tua pergunta, Sérgio, só um adendo aqui que eu gosto sempre de fazer em defesa da instituição do Tribunal do Júri. Nesse caso, dos irmãos Naves, é bom só ressaltar que os irmãos Naves foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, pelos jurados. Tribunal de Justiça que depois foi o Tribunal de Justiça verdade. Que reformou, porque bem na lembrado, época não havia Saliba. soberania dos vereditos. Isso. Né? Então, muitas vezes se questiona, né, Tribunal a instituição do do Júri, Tribunal do Júri, e neste caso de erro judiciário, quem errou foram os juízes togados, né? Os jurados acertaram ao absolver. Mas respondendo a tua pergunta, Sérgio, pelo que eu entendi bem, é como que o Ministério Público detecta muitas nulidades, isso, né? no dia a dia, que acaba prejudicando o cidadão, muitas vezes de bem, que acaba sendo indiciado, até condenado? Sim. Bom, sobre isso, o que é importante dizer? O Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. Né? Existe o controle tanto de forma concentrada como de forma difusa, que, na minha opinião, acaba sendo mais importante por conta da abrangência dele. Esse controle difuso acontece no âmbito de cada inquérito policial. Então, cada vez que o inquérito policial da Polícia Civil, o inquérito policial ou militar, no caso de persecução de crimes militares, né, quando o Ministério Público consulta os autos do inquérito, é papel do promotor exercitar esse controle. E, eventualmente, se, por exemplo, verificar que houve uma confissão colhida por meios ilícitos,
em sede de investigação, né, fase pré-processual, o papel é tanto excluir isso dos autos, e se for o caso, se não restar mais nada de pé, o caso é de arquivamento, né, ou então, se restarem provas independentes, exclui aquilo e se continua a persecução. E, paralelamente a isso, se houver a tipificação de algum ilícito, promover a persecução penal desses eventuais ilícitos. E esse acompanhamento do Ministério Público ele acontece durante toda a persecução penal, desde a fase pré-processual até a fase processual, na condição de custos iuris, né? Então, no primeiro momento, como fiscal, né, controlador da atividade policial, e na fase processual, como custos iuris, o Ministério Público tem que estar sempre atento realmente ao respeito, né, aos direitos e garantias fundamentais, para ser o primeiro a apontar quando isso acontecer. Doutora Cosmo, vamos lá esclarecendo o nosso ouvinte também sobre casos de abuso, de nulidades de um processo. A abordagem policial, por exemplo, o que podemos ter assim de exemplo para que o nosso ouvinte identifique que há um abuso? Nada contra as autoridades policiais, mas que elas também precisam agir dentro do que está previsto na lei. O horário é uma coisa que é importante, o horário dessa abordagem. Tem que estar munido de um documento que é o mandado de Isso busca. para entrar numa casa. Para entrar numa casa. Tem que estar munido desse mandado. Eu já vi casos em que havia o mandado de busca, mas para endereço diverso, né? Mas como tinha o nome do suspeito, né? da pessoa... Então, eles acabaram entrando na casa da ex-mulher, por exemplo. E, assim, ninguém consegue... às vezes, até o advogado tem dificuldade de ter acesso, porque você pergunta, tem mandado? Né, doutor Diogo? Você tem um mandado para entrar? Eu tenho uma casa no Itapuã e eu moro ali... uma região que tem muito disso, né? E muitas vezes acontecia da polícia chegar no local, eles me ligarem e eu chegasse muito rápido, porque é pertinho, né? E aí a gente chega e pergunta quem é a pessoa que está responsável pela operação, pergunta se tem um mandado e tudo. E nessa ocasião o mandado era para uma pessoa, mas com um endereço diferente. E eles entraram na casa da ex-mulher com uma desculpa, 5 horas da manhã, tá? E por isso que, assim, eles não gostam muito de mim, porque eu... e ficam chateados, que eu não posso ver ninguém indo preso e tudo. Mas, assim, a gente está fazendo o nosso trabalho. A gente acaba também fiscalizando um pouco, né, doutor Maurício? E tentando fazer com que o direito do cliente seja, né, respeitado. Eu já vi diferença na operação. O advogado presente assim, tira a roupa dobradinha de dentro do cesto, procurando as coisas, põe de volta. O advogado não está, é tudo diferente. Então, e como é uma região, né, ali no Itapuã, por exemplo, é uma região que as pessoas são muito carentes, nem todo mundo tem condição de pagar um advogado, então, assim, acaba que eles têm liberdade para fazer o que querem, né? Então, assim, algumas coisas precisam ser respeitadas, o horário, não pode entrar na casa de qualquer pessoa se não tiver um mandado. E aí, por isso que algumas vezes acaba que surge uma situação de flagrante assim do nada, sabe? Para poder entrar na casa do pessoal. Eu até me lembrei de um caso, acho que foi em Goiás, né, doutor Diogo, que a polícia chegou arrombando o portão, quando foi ver não era naquele endereço, repercutiu bastante nas redes, Sim. Porque a mulher filmou a abordagem, teve uma truculência contra a mulher e nem era naquele local, né? Ali, nesse caso específico, Sérgio, eu me recordo aqui desse vídeo. Eu acho que nós temos duas situações. Uma situação é a forma como a polícia, os integrantes da força policial, eles se comunicam com as pessoas. Pode aí existir, em alguns casos, alguns abusos. E o outro é realmente a questão aí da violação do domicílio, que pode acontecer em algumas circunstâncias. É possível que durante o flagrante, por exemplo, quando há um crime que está acontecendo em determinado momento, a polícia pode adentrar no domicílio da pessoa para, por exemplo, neutralizar a continuidade daquele delito. Isso é possível, a lei assim permite e a Constituição
também. O grande problema é nós identificarmos quando que está acontecendo um delito na casa de alguém, quando existe esse estado de flagrância que permite a violação do domicílio. E aqui, o que nós temos que ressaltar, Sérgio? O domicílio é o asilo inviolável do cidadão. Eu gosto de usar um termo que o domicílio é o castelo do cidadão frente ao arbítrio estatal. Essa é a ideia histórica por trás da inviolabilidade de domicílio, e isso em relação a um Estado que, historicamente, nem sempre foi benevolente com o cidadão. Então, a raiz histórica da garantia é essa. A grande dificuldade é, nos casos concretos, nós evitarmos que crimes aconteçam dentro, muitas vezes, desse asilo inviolável, ou seja, a polícia ela também não pode quedar inerte caso ela tenha fundadas razões de que está acontecendo um delito ali. O debate vai acontecer exatamente no que seriam essas fundadas razões. A dificuldade é essa. E vai ser uma dificuldade que, entendo eu, talvez o doutor Saliba concorde em relação a esse ponto específico, é uma dificuldade que nunca será totalmente superada. Sempre vai haver um debate, porque é o caso concreto que vai nos dar respostas se efetivamente ocorreu algum abuso ou não. É difícil, não tem a lei, não diz o que são as fundadas razões. Deixando por exemplo. claro para o nosso ouvinte sobre esta, não a invasão domiciliar, mas um mandado de segurança para entrar numa casa. Como que deve ser feito? Como o nosso ouvinte deve ser esclarecido? O que pode, o que não pode? Tem que chegar com papel? Como é que funciona? Eu queria ouvir essa definição do meu colega doutor Saliba. Vai lá, doutor Saliba, então ajuda a gente, vai. Tranquilo. Bom, primeiro, em relação vamos dividir busca pessoal e busca domiciliar, né? Então, a busca pessoal, ela como regra não precisa de mandado, mas também pode haver mandado. Então, por exemplo, é comum que quando houver mandados de busca e apreensão, eles também abracem a possibilidade de busca pessoal. Então, será uma busca pessoal. O que é uma busca pessoal? A busca pessoal é aquela busca que é feita no corpo da pessoa ou, eventualmente, até no veículo. A busca veicular é uma espécie de busca pessoal, salvo se o veículo for utilizado como moradia, como boleias de caminhão. Aí se trata de busca domiciliar. Então, se aquele espaço é tido como um espaço de domicílio, de proteção da intimidade do cidadão e etc., ele deve receber a proteção como se domicílio. Não é como se domicílio fosse, é um domicílio. Motorhome hoje, então, motorhome, busca domiciliar. Exatamente, busca domiciliar. Agora, um veículo, né, um carro, um automóvel normal, busca veicular, que é a espécie de busca pessoal. Essa busca pessoal, ela tem excepcionalmente, como eu falei, a possibilidade de estar abraçada por um mandado de busca e apreensão, mas como regra ela acontece sem mandado, a partir do tirocínio, e aí aqui depois eu vou explicar essa expressão, né, da autoridade policial. Ou do policial militar. O que vai autorizar a busca pessoal por parte da polícia militar, por exemplo? Será fundada a suspeita de que aquele indivíduo, por exemplo, está armado ou tem consigo um objeto, produto de crime. Então não se trata de um sentimento do policial, aquele cara me olhou estranho, vou abordá-lo. Ou então, que é o que se busca evitar, características físicas da pessoa, vestes da pessoa, e aí para evitar uma seletividade, cor da pele. Exato, esse subjetivismo não pode acontecer. Agora, se, por exemplo, chegou ao conhecimento da polícia uma notícia anônima de que o autor do roubo, por exemplo, ele estava com uma camisa rosa do Tasmania e um tênis vermelho, e de repente a polícia se depara com um sujeito com essas características, está presente e fundada a suspeita de fazer uma busca pessoal no sujeito, com licença, para verificar se ele por acaso está com aquele celular, né? Essa busca ela vai estar autorizada sem mandado. No caso de domicílio, aí é como os doutores aqui já anteciparam. Como regra, a busca domiciliar vai precisar do mandado judicial, mas se houver flagrante delito, por exemplo, já não precisa do mandado, né? E aí pode acontecer, inclusive, a qualquer horário do dia e da noite. A grande discussão que existe sobre como demonstrar as fundadas razões para esse ingresso. Enquanto que a busca pessoal é fundada suspeita, a busca domiciliar são as fundadas razões. E aí, sobre isso, recentemente a gente tem visto algumas divergências entre o STJ e o STF. Porque o STJ, a partir de casos concretos, né, ele passou a apontar determinadas situações em que, aqui não estavam presentes as fundadas razões para o ingresso em domicílio. E aí o Supremo, ao reanalisar aquele mesmo caso, falava, não, aqui está sim presente as fundadas razões. Sobre isso, trata-se do tema de repercussão geral 280 do Supremo. Né? Qual foi a preocupação
quando o Supremo entrou nessa... Se a gente for ler o inteiro teor, a gente observa que não está tão explícito isso, até porque é um pouco desagradável explicitar essas razões, mas isso está implicitamente claro nas razões de decidir, que é o seguinte: o que se busca evitar é a situação em que o policial militar, por exemplo, ingressa em um domicílio acreditando que se trata de crime permanente, que autoriza o flagrante delito, como, por exemplo, drogas guardadas no local. Tráfico de drogas na modalidade permanente vai autorizar o flagrante delito, ingresso sem mandado a qualquer horário do dia e da noite. E, de repente, ele chega lá e não encontra. E aí, com o receio de ser responsabilizado por um ingresso ilícito, violação de domicílio, o risco de o policial, de repente, plantar drogas e fazer um flagrante forjado. Então, o que o Supremo colocou quando decidiu esse tema? Olha, as razões que justificaram o ingresso no domicílio, elas precisam ser demonstradas a posteriori, claro, sempre vai ser depois que se vai demonstrar, mas elas precisam estar presentes previamente. Ou seja, não é porque vamos lá, se eu entrei sem fundadas razões e encontrei droga, a prova é ilícita, porque eu não tinha fundadas razões. Invertendo-se a situação, se eu tinha fundadas razões, mas quando eu ingresso não tem droga, o meu ingresso foi ilícito, apesar de não haver crime. Então, a preocupação do Supremo foi essa. O policial, o agente persecutório, ele precisa, a posteriori, demonstrar a presença dessas fundadas razões que, num primeiro momento, justificaram o ingresso dele no domicílio. Doutora Cosma, voltando ainda sobre o mandado de residencial, como é que é? O mandado de busca e apreensão. E apreensão residencial. O policial chega com o mandato, tem que apresentar para quem estiver na casa, como é que é? Como é que funciona isso? A pessoa tem tempo para ler o que está escrito, sem truculência? Na verdade, esse é o procedimento, né? Chegar, apresentar o mandado. Dá tempo para a pessoa ler? Olha, nem sempre apresenta. Nem sempre apresenta, né? E assim, a pessoa... Eu volto na questão da falta do conhecimento, né? A pessoa vai ler e nem entende nada, né? Quem tem advogado vai ligar, vem aqui, a polícia está aqui e tudo. Sim, eu nunca ouvi dizer, cliente meu nunca disse, olha, eles me deram um mandado para eu ler. Não, eles só disseram que tem um mandado, entendeu? Nesse caso, quem tem advogado liga para o advogado. E quem não tem? E quem não tem, fica à mercê mesmo, viu? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, conversa boa, o tempo passa rápido, assuntos tão importantes. Quero agradecer e deixar as considerações finais do Dr. Diogo Ponzi, ele é advogado, professor de Direito Penal, mestre em Direito. Dr. Diogo, muito obrigado por estar conosco. E qual é o seu ponto final aqui para o nosso ouvinte refletir um pouco a respeito desse abuso da autoridade policial e até sobre nulidades de provas? Bom, Sérgio, eu gostaria primeiro de agradecer novamente pelo convite, por debater esse assunto tão importante com colegas de tamanha maestria e conhecimento. E as considerações finais vão no sentido de que é importante que esses assuntos sejam debatidos, estão sendo debatidos nos nossos tribunais, nas nossas cortes superiores, como o Dr. Saliba acabou de mencionar, inclusive. Temos muito trabalho pela frente, não são situações fáceis, evidentemente que são debates legítimos e vai ter razão, digamos assim, razões, elementos razoáveis de fundamentação para ambas as visões ou a multiplicidade de visões que envolvem esses debates. Eu creio que a grande discussão, o grande pano de fundo de qualquer debate que envolva os limites da atuação policial envolve a possibilidade de nós evitarmos o cometimento de delitos, apurarmos os delitos que foram cometidos, mas, ao mesmo tempo, mantendo a integralidade, a integridade dos direitos individuais e fundamentais do cidadão. É uma confluência difícil, mas que deve ser buscada. Muito obrigado mais uma vez, doutor Diogo Ponzi. Agradeço também ao doutor Maurício Saliba, ele que é mestre em Direito, promotor de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios, com atuação na área criminal, ex-promotor de Justiça Militar, professor de Processo Penal da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Muito obrigado por estar conosco. Mande um abraço também para o doutor Antônio Suxberger.
Pode deixar, que eu mando sim. Bom, primeiro agradecer a oportunidade aqui, foi muito prazeroso ter essa conversa aqui com vocês e poder esclarecer alguns pontos importantes aí para os ouvintes, né? O complicado de falar depois do Dr. Diogo é porque ele acaba sempre antecipando parte do que eu vou falar. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é isso que o Dr. Diogo falou sobre a importância de nós harmonizarmos, né, a busca da verdade com os direitos e garantias fundamentais, para que seja um Estado realmente racional. Muitas vezes eu vejo que se deixa muito lá para baixo a busca da verdade em prol de uma defesa exacerbada dos direitos, e às vezes acontece o contrário também, se amesquinham direitos fundamentais em prol de uma busca incessante pela verdade. Então, o que eu conclamo aqui a todos, né, que estão nos ouvindo, é que a gente sempre tenha em mente isso, que a busca da verdade é um valor estruturante para o processo. Isso, por mais garantistas que sejam os autores, eles sempre colocam num pedestal a busca da verdade, porque se nós deixarmos para lá a busca da verdade, isso retira por completa a legitimidade do próprio sistema. Mas a gente nunca pode se esquecer da defesa dos direitos e garantias fundamentais para que realmente essa busca da verdade se dê de uma forma extremamente racional dentro do Estado democrático de direito. Então, agradecer mais uma vez aqui o convite, né, a indicação do professor Zuxberger, e dizer que estou sempre à disposição aqui para conversar com os colegas, seja aqui no programa, seja numa mesa, na rua, enfim, estou sempre à disposição, é sempre um prazer, e agradecer aqui por esse momento amigável aqui. Obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício Saliba. Agradeço também ela que é advogada criminalista, a doutora Cosma Nascimento. Obrigado por estar conosco e as suas considerações finais, doutora Cosma. Eu também, eu me sinto honrada, viu? Foi prazeroso estar aqui na companhia dos doutores. Todos aprendemos, né? Mas eu hoje aprendi bastante, né? E assim, descubro cada dia que preciso aprender cada vez mais. Então, assim, a gente continua lutando, né, por esse ideal, né, doutor? Um equilíbrio entre a busca da verdade real e mantendo sempre a garantia, os direitos e garantias fundamentais. Eu também, assim, eu sou uma advogada, apesar de garantista, eu acho, assim, eu não sou focada só, porque tem muito advogado que só está preocupado em absolver, não, eu acho que o melhor é você... tem que ter esse equilíbrio, verdade real e garantia dos direitos fundamentais. E a gente segue nessa busca, né, buscando esse ideal. E um recado final para o nosso ouvinte? O meu recado para os nossos ouvintes é que... busque a justiça. Cada um busque a justiça, cada um caminhe de maneira honesta, de maneira íntegra, para evitar, né, ter que se deparar com uma situação desagradável como essa. E rapidamente, né, doutor Diogo, e também o ouvinte pode procurar as corregedorias também. Sem dúvida nenhuma, como o doutor Saliba mencionou, nós temos a própria figura do Ministério Público como fiscal da atividade externa da polícia, e eu diria que, diante de um eventual abuso por parte de uma autoridade policial, além do próprio advogado, que pode ser acionado, deve-se buscar o Ministério Público, que tem essa função institucional importantíssima e tem os mecanismos para eventualmente apurar a ocorrência disso. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Lembrando que esse debate também você vai poder assistir depois lá no YouTube da Rádio Justiça. Isso vai estar disponível para você assistir quando quiser. 9h40. Vamos fazer intervalo. Na volta, o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.